Olá, meninas do segundo ano. Vamos lá para verbo regular e verbo irregular. Eu espero que vocês estejam bem, certo? Aí eu pergunto a vocês. Vocês lembram o que é verbo? Gente, é a palavra variável em número, pessoa, tempo e modo que exprime o fato, a ação, o estado, o fenômeno no tempo, certo? Só para que vocês lembrem, ok? Quando eu digo assim, o gorila comeu a banana. O gorila comeu a banana. Aí é o que? Determina o quê? Ação. Muito bem. Quando eu digo assim, o jardim está florido. Estado. Muito bem. Quando eu digo assim, choveu muito. Fenômeno da natureza, não é isso? Vamos lá. Vamos agora para o que importa. Saber a diferença entre verbo regular e verbo irregular. Ó, preste atenção. Os verbos, eles se classificam em regular. Eles se classificam em irregular. Eles se classificam em anômalo, em defectivo, abundante, ainda tem o auxiliar. Mas vamos estudar apenas o regular e o irregular. Depois eu posso até mostrar para vocês a diferença entre os outros. Entre os verbos anômalo, defectivo, abundantes e auxiliares. Certo? Preste atenção. Os verbos regulares e irregulares, assim como os auxiliares, são classificações do verbo. Referente o quê? Referente à flexão. Referente à flexão. Preste atenção que eu tenho aqui. Eu tenho o seguinte. Eu tenho o verbo quanto à flexão e tenho o verbo quanto à função. Com relação à função, ele pode ser principal e auxiliar. Quanto à flexão, só coloquei 4 aí, mas tem mais. Coloquei o regular, coloquei o irregular, o defectivo e o abundante. Né? Verbo regular, né, é quando segue o modelo da conjugação, a base. O irregular é quando se afasta do modelo da conjugação, é a base. O defectivo é quando não apresenta certas formas. O abundante é quando possui 2 ou mais formas de idêntico valor. Os anômalos, que não está aí, mas eu vou dizer, os anômalos é quando na sua conjugação verificam-se vários radicais. E os auxiliares, né? E os auxiliares, o verbo auxiliar, é quando se junta um verbo, é quando se junta um ou outro verbo, né? Denominando o principal, ampliando-lhe a significação. Ou seja, é o conjunto de verbo auxiliar mais o verbo principal que recebe o nome de locução verbal. Eita confusão! Mas vamos agora somente para verbo regular e verbo irregular. Para entendermos melhor, né, vamos falar sobre a diferença entre verbo regular e irregular. Respira, vamos lá, calma. Chegou o momento do verbo regular ou verbos regulares. São verbos que não apresentam alterações no radical em sua conjugação, que admite as terminações próprias de sua conjugação. Digo mais, é quando segue o modelo da conjugação. Ó, para se saber se um verbo é regular ou não, basta conjugá-lo no presente indicativo e no pretérito perfeito indicativo. Se ele for regular nesses 2 tempos, será regular nas demais formas. Põe isso na cabeça de vocês, certo? Vejam aqui esse exemplo. Ó, sonhar, sofrer e dividir. Sonhar. Sonho, sonhei, sonharei, sofrer. Sofro, sofri, sofrerei, dividir, divido, dividir, dividirei. Tranquilo, né, até aí, né? Tranquilo. Vamos lá. Ó, presta atenção. Todo verbo regular é paradigma de sua conjugação. Calma, respira. Gente, ó, alguns verbos regulares apresentam particularidades na pronúncia e na escrita. Certo? Vamos prestar atenção? É o caso de quê? É o caso de verbos que apresentam alterações na escrita para manter a pronúncia padrão. Observe o que eu estou dizendo. Ele altera na escrita. No momento que você vai escrever, ele se modifica. Mas, quando você vai falar, vai pronunciar o som, a fonética, não se modifica, é a mesma. Observe, eu tenho aí
agir, tocar, pegar, erguer, crescer, caçar. Aí eu tenho agir, né? Ajo, age, sage, haja, ajamos, tocar. Toco, tocas, toque, toquemos, pegar. Pego, pegas, pegue, peguemos, erguer. Ergo, ergues, erguergamos, crescer. Cresço, cresces, cresça, cresçamos, caçar. Caço, caças, caça e cacemos. Observe que há alteração na escrita para manter a pronúncia. Para que no momento que você for falar, não tenha alteração nenhuma, certo? Essa alteração é somente na escrita. Ó, preste atenção. A troca da letra J por a letra G, por exemplo, é uma alteração gráfica e não fonética. A alteração gráfica é porque você escreve, vai alterar na escrita, mas no seu som, na fonética, na fala, não. Uma dica para saber se o verbo é regular, foi o que eu falei antes, é conjugá-lo no presente do indicativo e conjugar no pretérito perfeito do indicativo. Conjugou nessas duas formas, nesses dois tempos, perdão, ele será regular nos demais. Não tem para onde correr não, pessoal. Não tem para onde correr. Ó, preste atenção. Já pulei para os irregulares, isso aí. Preste atenção. Ó, deixa eu falar um pouquinho mais sobre os verbos regulares. Eu quero que vocês, na mente de vocês, conjuguem o verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Isso no presente do indicativo. Agora no pretérito perfeito do indicativo. Eu cantei, tu cantastes, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Gente, a sua conjugação permanece em todas as formas. Isso significa que esse verbo é regular. Vamos para os verbos irregulares, certo? Os verbos irregulares, foi o que eu disse a vocês anteriormente. Quando ele se afasta do modelo da conjugação, já pode dizer que ele é irregular. Para se saber se o verbo é irregular, deve-se conjugá-lo no presente do indicativo e no pretérito perfeito do indicativo também. Se houver qualquer irregularidade, gente, ela se manifestará em um desses tempos. Preste atenção, olha o que eu coloquei aqui para vocês. São verbos que apresentam alterações no radical e em suas conjugações, que não admitem as desinências próprias de sua conjugação. É a mesma coisa que eu acabei de dizer, né? Ó, ele apresenta alterações nos dois elementos, tanto no seu radical quanto nas suas desinências. Preste atenção. Verbo sentir. Nosso radical, sente. Presente do indicativo. Primeira pessoa do singular, sinto. Terceira pessoa do plural, sentem. Já teve aí a irregularidade, né? Perceberam? É isso mesmo. Vocês irão perceber no exemplo do verbo pedir, né? Que no presente do indicativo eu digo eu peço. E no pretérito perfeito do indicativo, eu pedi. Então, já teve alteração aí, já é irregular. Deixa mais para frente, vamos lá. Olha só, nós temos aí o quê? Nós temos primeira pessoa do presente, canto, né? E aí, estou. Primeira pessoa do pretérito perfeito, cantei e estive. Observará a diferença? Ó, verbo irregular, vender, trazer. Vendi, trouxe. Vocês perceberam? Ó, presta atenção. No verbo irregular, gente, há casos em que a irregularidade do verbo se apresenta não no radical, mas nas suas desinências. Se a gente passar a conjugar o verbo estar, olha, o verbo estar, olha ali, olha. Estou, estás, está, estamos, estais, estão. Observaram? Certo? Ó, a forma irregular de um verbo, pode se dar por dois motivos. O primeiro deles é pela sua flexão, não ser da forma correspondente ao paradigma. Essa é a primeira opção, certo? Esse é o primeiro motivo. Sendo assim,
A primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, por exemplo, de estar, é irregular, certo? É irregular. Estou, terminação ou, difere da primeira pessoa do singular do presente do indicativo, no correspondente paradigma. Amo. Certo, pessoal? Vamos lá, vamos continuar? Então, pessoal, vamos lá. Dando continuidade, lembrando, reforçando a vocês que a forma irregular de um verbo, ele pode se dar por dois motivos. A primeira, pela sua flexão, ou seja, da forma correspondente ao paradigma. Sendo assim, a primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, por exemplo, de estar, é irregular. Estou, terminação ou, que difere da primeira pessoa do singular do presente do indicativo. No correspondente paradigma, amo, como eu coloquei para vocês. O segundo motivo, ó, preste atenção, é pelo radical, ser diferente do radical do infinitivo impessoal. Ou seja, a primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, por exemplo, de pedir, é o quê? Eu peço. Foi o que eu disse a vocês. Ó, vamos lá. Presente do indicativo, do verbo pedir. Eu peço, tu pedes, ele pede. Nós pedimos, vós pedes, eles pedem. Já no pretérito perfeito do indicativo fica assim. Eu pedi, tu pediste, ele pediu. Nós pedimos, vós pedistes, eles pediram. Observe que na primeira pessoa, eu coloquei aí só a primeira pessoa, observaram? Observe que na primeira pessoa do singular do presente indicativo, né, o radical altera-se. Para quê? Peça. Certo? Daí a irregularidade do verbo. Não tem para onde correr. Daí ele já é irregular. Daí você já percebe a irregularidade dele, logo no início. Certo? Tranquilo? Prestaram atenção, pessoal? Prestaram atenção que o segundo motivo, né, é pelo radical ser diferente do radical do infinitivo impessoal, ou seja, da primeira pessoa do singular do presente indicativo, de pedir, é irregular, porque eu digo assim, eu peço. O verbo não é pedir, mas diz assim, eu peço. Observe que o seu radical é o PS cedilha. É diferente do infinitivo impessoal, pedir. Por que infinitivo pessoal? Olha a terminação dele, certo? Vamos lá. É isso mesmo? Vamos lá. Os verbos da língua portuguesa, eu vou repetir para vocês, para que vocês atendem bem, para que vocês compreendem bem, para que vocês põem na cabeça direitinho. Ó, os verbos da língua portuguesa são regulares, irregulares, anômalos, defectivos e abundantes. Lembra que eu falei para vocês sobre o anômalo? Ó, gente, anômalo é quando na conjugação verificam-se vários radicais. Isso só mais tarde. Isso só outro dia para que eu explique para vocês. O defectivo é quando não apresenta certas formas. Como assim? Não vai existir forma na primeira pessoa do singular, nem na segunda pessoa, nem na terceira pessoa. Aí existe a forma na primeira pessoa do plural, na segunda pessoa do plural. Aí já não existe a forma na terceira pessoa do plural. Como assim, professora? Vamos lá. Vamos para o verbo falir. O verbo falir. O verbo falir no presente indicativo não tem a primeira pessoa, eu, não tem a segunda, tu, não tem a terceira, ele. Só vai ter a primeira e a segunda do plural. Nós falimos, vós falis. Agora, preste atenção. Outro exemplo, para defectivo, do verbo abolir, não tem a primeira pessoa, mas já tem a segunda. Tu aboles, ele abole. Nós abolimos, vós abolis, eles abolem. Considera-se defectivo os verbos impessoais, como chover, ventar, anoitecer. Isso é mais para frente, gente. Isso não é agora, certo? E os abundantes, eu falei os nômados, não foi? Anômalos, falei os defectivos, e os abundantes. Os abundantes é quando possui duas formas, né? Duas ou mais formas de idêntico valor. Isso mais tarde, certo? Isso mais tarde a gente conversa sobre isso. Mas eu vou dar um exemplo. A abundância do verbo ocorre com mais frequência no particípio
de alguns verbos, que além da forma regular, né, da desinência do, né, que é do particípio, certo? Apresenta outra forma, denominando irregular ou abundante. Quando eu digo assim, infinitivo aceitar, particípio regular, aceitado, particípio irregular, aceito. Lembraram? Acender, particípio regular, acendido, particípio irregular, aceso. Lembram? Vai ter uma questão parecida, certo? Ó, regulares. Regulares são aqueles em que o radical permanece mesmo em toda a conjugação. Ele permanece o mesmo em toda a conjugação. Olha o verbo cantar, coloquei aqui agora para vocês, ó. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Observar o radical, observar as terminações. Veja no pretérito perfeito, no modo indicativo. Cantei, tu cantastes, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram, certo? Ó, observe aí. Conserva o mesmo radical, né, em todas as pessoas. Eu botei ali bebe, eu acho que ali foi do verbo beber, certo? Do presente e do pretérito perfeito indicativo. Possui as mesmas desinências, paradigma. O verbo é cantar, não é beber, viu, gente? Então ali era cante, não bebe, ok? Errinho. Vamos lá. Vamos agora para os irregulares. São os verbos cujos radicais se alteram ou cujas terminações não seguem o modelo da conjugação a que pertencem. Olha o verbo ouvir. Vamos lá. Lembra que logo lá no início eu coloquei pedir e agora eu coloquei ouvir. Outro verbo que vocês analisem. Ó, presente indicativo, pretérito perfeito indicativo, radical e terminação. Em ambos. Eu ouço, tu ouves, ele ouve, nós ouvimos, vós ouvis, eles ouvem. Veja o pretérito perfeito. Eu ouvi, tu ouvistes, ele ouviu, nós ouvimos, vós ouvistes, eles ouviram. Gente, já teve uma diferença ali, né? Já teve uma irregularidade ali, né? Logo na primeira conjugação, né? Então, gente, ele é irregular. Ó, são os verbos que em algum tempo ou pessoa apresentam alterações no radical nas residências. Não tem para onde correr, não. Vocês irão observar, eu sei que vocês já observaram, que a irregularidade apareceu já na primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Então, gente, não é necessário conjugar o verbo no pretérito perfeito do indicativo. Pois se já se manifestou a irregularidade, para que conjugar mais? Eu sei que vocês fazem isso para que tenham certeza, é o correto, é o de fato. Mas quando vocês perceberem, se foi uma prova, para que vocês não percam tempo, se vocês perceberem que já houve irregularidade, gente, já marca como verbo irregular e passa para a próxima questão, não pode perder tempo. Certo? Não pode perder tempo. Se você já sabe que aquele verbo ali ele é irregular, o que é que você vai fazer mais? Vai perder seu tempo em conjugá-lo no pretérito perfeito do indicativo, se você já viu a alteração, se você já viu a manifestação, se você já viu que ele já se alterou. Então, gente, não percam tempo não, já passam para a próxima questão. Certo? Observe que eu falei para vocês, se afastou do modelo da conjugação, ele é verbo irregular. Se você conjugou no presente do indicativo e percebeu essa irregularidade, gente, vai se manifestar nos dois, tanto no presente do indicativo quanto no pretérito perfeito do indicativo. Certo? Ok? Vamos lá. Eu agora preparei para vocês uma atividade. Ela é curtinha, certo? Ela é bem curtinha, só que eu quero que vocês copiem no caderno. Vão pausando o vídeo e vão copiando, certo? Ó, preste atenção. Primeira questão. Sabe-se que, de acordo com as características que apresentam, os verbos recebem classificações distintas, não é isso? Com base nos pressupostos, defina. Olha que eu só estou pedindo os dois. Verbos regulares e verbos irregulares. Professor, o que é que eu vou fazer aí? Você vai me dar um conceito, você vai me dar a definição, certo? O que venha a ser verbo regular, o que venha a ser verbo irregular. Pode colocar com as palavras de vocês, certo? Pode colocar com as palavras de vocês, certo? Pausa o vídeo, copia e responde lá. Ó, presta atenção, vem pra cá. O que vem a ser verbo regular? São aqueles que obedecem a quê? A um paradigma, né, referente a uma dada conjugação.
sem que haja mudança no radical. Professora, já respondeu? Já respondi, mas vocês podem colocar com as palavras de vocês. Verbo irregular. Verbo irregular são aqueles que apresentam alteração no radical ou não aceitam algumas das terminações do seu paradigma correspondente. Certo? Tranquilo? Fácil, né? Copia no caderno. Observe essa questão. Complete as lacunas a seguir utilizando o particípio regular ou irregular dos verbos entre parênteses. Vamos lá? Gente, lembra que eu citei para vocês os verbos abundantes que a gente coloca no particípio regular e no particípio irregular? Chegou a vez. Eu mostrei aqui para vocês que eles vão estar presentes no seu dia a dia. Apesar de não ter falado muito sobre o verbo, no caso, abundantes, mas que vocês irão fazer perfeitamente essa questão comigo. Ó, no acidente, os ocupantes do veículo haviam ficado nas serragens. O espetáculo foi em virtude do mau tempo, suspender. O garoto foi pelo corpo de bombeiro que atuava naquela região, salvar. Sua proposta, por todos durante a reunião, aceitar. O candidato de sua preferência foi pela segunda vez, ocupando agora o cargo do governador e o verbo eleger. E o vô já vinha os bolinhos de chuva fritar. Gostaram do meu e tararana? Vamos lá, vamos responder. Não vou deixar vocês na dúvida, não. No acidente, os ocupantes do veículo haviam ficado presos. Muito bem, nas ferragens. O espetáculo foi suspenso em virtude do mau tempo, suspender, não é isso? O garoto foi salvo pelo corpo de bombeiro que atuava naquela região, né? Salvar. Sua proposta foi aceita. O candidato de sua preferência foi eleito. Muito bem. Vovó já havia fritado os bolinhos de chuva. Ó, a última questão vocês irão responder da maneira correta que eu quero completa. Tendo em vista a classificação que se atribui aos verbos, dê 2 exemplos de verbos regulares e de verbos irregulares. Observe que eu já coloquei aí, verbo cantar, verbo partir, medir e fazer. Sabe o que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês conjuguem, tanto no presente do indicativo, quanto no pretérito perfeito do indicativo. Todos esses 4 verbos. E aí vocês irão perceber de fato que eles são regulares e irregulares, mas eu quero as conjugações no caderno. Fiquem com Deus e até a próxima. Espero que tenham gostado. Cheiro, tchau, tchau.